Nesta hora, quero lembrar cenários turbulentos, mudanças velozes. Negação, proteção ou superação. Há pessoas que, frente ao cenário que é turbulento, recuam, se afastam, se aquietam e ficam dizendo uma frase perigosíssima que é: que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. A sorte segue a coragem. Às vezes você diz, mas aquela pessoa tem uma sorte danada. Olha como é que as coisas dão certo para ela. Não. O que ela tem é coragem de buscar, de fazer, de estudar, de procurar. Olha como está crescendo o Sicoob Crédito Rural. Olha que sorte que eles têm. Sorte. Tem que trabalhar todo dia, buscar, ir atrás, se preparar, se organizar. Para nós lidarmos com o nada ficou no lugar, também com as nossas inconstâncias, com as perturbações, nós temos de ter clareza da importância de saber lidar, sim, com o medo. E a única maneira de lidar com o medo é o enfrentando, e eu se enfrenta o medo com coragem. Eu, por um acaso, ontem, falava com 2 dos meus filhos, numa conversa, né, em que a gente se comunicava virtualmente e falava com eles ao mesmo tempo, e nós falamos de uma questão, né, mais próxima dentro da família, em que se falava da dificuldade de lidar com algumas coisas. Será que acontece? Não acontece? Eu disse, vocês me ouviram dizer a vida inteira, a única maneira de enfrentar fantasma é acender a luz. A única maneira de você enfrentar fantasma, se você acha que tem fantasma no lugar, ou se tem um monstro no lugar, para usar um termo mais infantil, é você acender a luz. Por quê? Ao acender a luz, se ele estiver lá, você vai ter que enfrentá-lo. Se ele não tiver, esqueça. O que não dá é ficar em estado de tensão, imaginando que o fantasma lá está. Tem que ter o ato corajoso de acender a luz. E ao acendê-la, repito, se ele está lá, vai ter que enfrentar. Se ele não está, sossegue, relaxe, descanse. Nesta hora, coragem. Coragem não é uma mera euforia em que você, vamos que vamos. Coragem tem que ser preparada. Coragem é uma disposição preparada. E esse preparo vem não só com o nosso aprendizado individual, mas aquilo que a gente tem ao ver outras pessoas também. O que elas sabem, né, o que elas conhecem. Olha que coisa, há 20, 30 anos, uma regra do mercado era assim: a minha competência acaba quando começa a do outro. Quem tinha uma competência guardava para si. Eu vou guardar para mim, senão eles me dispensam. E quem não tinha uma competência ficava quieto. Falou, não vou falar nada, senão eles me mandam embora. Hoje as duas atitudes são perigosas. Se eu tenho uma competência e guardo para mim, eu fortaleço a mim e enfraqueço o grupo. Se eu tenho uma incompetência e guardo para mim, em vez de buscar a saída, eu até protejo a mim naquele momento e deixo o grupo com o elo da corrente mais fragilizado. A regra especial num tempo de mudança e velocidade é: quem sabe, reparte. Quem não sabe, procura. Quem sabe, reparte. Quem não sabe, procura. E aí nós construímos essas nossas condições, como eu dizia, né, da coragem. Eu tenho até um livro chamado A Sorte Segue a Coragem. A sorte segue a coragem, porque uma das frases que mais se ouve às vezes, mas esse cara tem uma coragem, hein? Olha, esses 2 caras fundaram a empresa há alguns anos, olha o tamanho que é. Cuidado! A coragem é a competência preparada. Ela é a possibilidade de você, tendo uma situação que pode ser danosa, pode ser inadequada, consegue preparar-se para enfrentá-la. E, claro, isso exige também prestar atenção naquilo que não se sabe. E, mais do que tudo, atualizar a cabeça. Num mundo de mudança e velocidade, qual é o maior risco? Você ficar prisioneiro do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Não tem mais lugar marcado no futuro. Nem no futebol. Há 30 anos, atenção, há 30 anos um jogador de futebol corria, em média, durante uma partida, a distância de 6 quilômetros. Não a velocidade, a distância percorrida em campo, numa partida era de 6 quilômetros. Hoje é de 11 quilômetros. Não mudou o tamanho do campo, não mudou a duração da partida e não mudou o número de jogadores. E quase que dobrou a distância a percorrer. O que mudou?
a estratégia, a velocidade, o modo de fazer. Não tem lugar marcado no futuro? Há uma diferença entre medo e pânico. Você tem medo do teu negócio não dar certo, que bom, tome providência. Você tem medo do Brasil ter dificuldade de crescimento, ótimo, vá buscar. Mude o que precisa ser mudado. Você tem pânico, é outra coisa. O pânico paralisa, o medo deixa em estado de alerta. O mundo muda e muda com velocidade. Você já imaginou? Não é à toa que a gente precisa lembrar. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Inventar o futebol mudou. Aquele que é o melhor serve. Você já imaginou? Que mudança? Atenção, não há lugar marcado no futuro, inclusive no futebol. Não mudou o tamanho do campo, não mudou a duração da partida. Cuidado para não ficar prisioneiro do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim.